dia. Vocês vão me dizendo se o áudio tá bom, se a imagem tá legal. O Ricardinho tá assistindo também. Bom dia, Alexandre. Bom dia, André. Bom dia. Então o áudio tá legal, não tá, gente? Tá dando pra ouvir direitinho, né? Bom dia, irmã Luciana. Gente, eu vou logo só, enquanto o pessoal vai entrando, eu vou fazer aqui uma leitura rapidinho de um texto aqui do livro A Caminho da Luz. É o tempo que o pessoal vai chegando, tá? Bom dia, meu amor. Aproxima-se o momento em que se efetuará a aferição de todos os valores terrestres para o ressurgimento das energias criadoras de um mundo novo. E natural é que recordemos o ascendente místico de todas as civilizações que surgiram e desapareceram, evocando os grandes períodos evolutivos da humanidade, com as suas misérias e com seus esplendores, para afirmar as realidades espirituais acima de todos os fenômenos transitórios da matéria. Então, essa passagem está no livro A Caminho da Luz, psicografada pelo Francisco Cândido Xavier, foi ditado pelo Espírito Emmanuel. Então, para quem está chegando agora, a gente vai já dar o início ao nosso evangelho da manhã de hoje. Eu me chamo Carol, sou trabalhadora voluntária do Lar Espírita Casa do Samaritano. Então agora a gente já podia fazer nossa prece, né? Inicial, para a gente já começar as nossas reflexões de hoje. Bom dia, Sr. João. Depois eu vou colocar, tá, Rainara, o nome da música, boto lá no... Eu não sei lhe dizer agora no momento, mas eu também gosto muito dela, vou botar nos comentários lá no Instagram, tá bom? Carolina. Na verdade, meu nome é Carolina, mas o pessoal me chama de Carol. Já estou acostumada assim. Carol, Carolina, tanto faz. Pois bem, gente. Quem quiser fechar os olhos agora nesse momento, para a gente entrar em conexão com esse mundo espiritual que nos cerca, elevar nossos pensamentos a Deus. Pai misericordioso, em Teu nome, em nome de nosso amado Mestre Jesus Cristo, em nome de Maria Santíssima e de todos os espíritos de luz que Jesus nos envia para nos proteger, nos auxiliar nessa caminhada terrestre. E nesse momento do Evangelho que vamos fazer, eu peço humildemente que os bons espíritos nos visitem cada lar, nossos guias espirituais, nossos anjos guardiães, nossos parentes desencarnados e todos os amigos que têm afinidade conosco, que gostam de compartilhar momentos com a gente. Peço o auxílio e a proteção de todos. Peço especialmente boas energias e boas vibrações para que nesse momento eu possa colocar em palavras as inspirações vindas do mais alto, que essas palavras toquem o coração de cada um de nós
Graças a Deus. Pois bem, gente, hoje a gente vai ler, ele é o último item do capítulo 3, né, do livro, ou do Evangelho segundo o Espiritismo. É o item 19. Vou fazer a leitura aqui logo dele, em seguida a gente vai comentar, tá? Progressão dos mundos. O progresso é uma das leis da natureza. Todos os seres da criação, animados e inanimados, a ele estão submetidos pela bondade de Deus. Quer que tudo engrandeça e prospere. A própria destruição, que parece aos homens o fim das coisas, não é senão um meio de atingir pela transformação a um estado mais perfeito. Porque tudo morre para renascer e coisa alguma se torna em nada. Ao mesmo tempo que os seres vivos progridem moralmente, os mundos que eles habitam progridem materialmente. Quem pudesse seguir o mundo nas suas diversas fases, desde o instante em que se aglomeraram os primeiros átomos que serviram à sua constituição, o veria percorrer uma escala incessantemente progressiva. Mas, por graus insensíveis a cada geração, e oferecer aos seus habitantes uma morada mais agradável à medida que estes avançam, eles mesmos na senda do progresso. Assim caminham paralelamente o progresso do homem, o dos animais, seus auxiliares, dos vegetais e da habitação, porque nada é estacionário na natureza. Quando esta ideia é grande e digna da majestade do Criador, e ao contrário, quanto é pequena e indigna do seu poder aquela que concentra sua solicitude e sua providência sobre o imperceptível grão de areia da terra, e restringe a humanidade a alguns homens que a habitam. A terra, seguindo essa lei, esteve material e moralmente num estado inferior ao que está hoje, e atingirá, sob esse duplo aspecto, um grau mais avançado. Ela atingiu um dos seus períodos de transformação, em que de mundo expiatório se tornará mundo regenerador. Então, os homens serão felizes porque a lei de Deus nele reinará. Santo Agostinho, Paris, 1862. Esse é o último item do capítulo, seguindo a sequência do Evangelho, né? Então a gente vai fechar esse capítulo 3 com o item Progressão dos Mundos. Ele é um tema bastante atual e pertinente, né? Porque a gente, diante dessa situação que a gente está vivendo, de pandemia, a gente tem se voltado muito para dentro de si, tem se falado muito sobre transição planetária, a gente tem pensado muito no nosso futuro, no futuro do planeta Terra, a gente tem se falado muito também sobre a existência de vidas em outros planetas, né? Seres mais evoluídos ou até mesmo no mesmo estágio que a gente se encontra, né? Eu acho que foi terça-feira, a Ângela, uma das trabalhadoras da casa, ela, no Evangelho de terça-feira, ela até comentou sobre essas várias moradas, né, na casa de Deus. E, embora a gente não veja esses outros seres vivos em outros planetas, né, porque eles têm corpos mais sutis que o nosso, porque eles vibram numa dimensão acima da nossa, não é porque a gente não vê que eles não existam, que eles não estejam lá. São seres mais evoluídos que a gente e estão numa dimensão acima que a nossa. Eles têm uma frequência vibratória acima do que nós somos capazes de enxergar. Mas eles estão lá e fazem parte desses mundos
né, dessas moradas de Deus. Então, esse item ele é formado por apenas 3 parágrafos, né? Mas ele nos convida a refletir assim, um monte de coisas, porque ele abrange tudo que foi falado já nesse capítulo 3 e ele sintetiza em poucas palavras o que a gente deve colher dessa passagem do Evangelho. A gente pode resumir em 2 itens, 2 pontos chaves desse item. Nada é estacionário na natureza e evolução dos mundos com a consequente transição do planeta Terra. Nesse tema, progressão dos mundos, eu queria já de início, assim, só dar um exemplo, que é para a gente se situar e entender melhor o que é que está acontecendo com o nosso planeta, com o planeta Terra. Porque essa progressão é algo que ocorre com todos os planetas do universo. E isso foi o que aconteceu, por exemplo, com outro planeta que fica em outro sistema solar, que está dentro da nossa Via Láctea, e nele existe um Sol chamado Capella. É um Sol binário, imagina. E nesse sistema havia um planeta que estava exatamente no estado em que a gente se encontra, com problemas sociais, com problemas econômicos, espíritos que persistiam no crime ainda estavam encarnados, adormecidos, né? E então, eles não estavam acompanhando a evolução dos outros seres ali naquele planeta. E como a evolução dos mundos, ele não espera os espíritos repetentes e relutantes, os cristos daquele sistema entraram em contato com os cristos do nosso sistema solar e propuseram um intercâmbio. Jesus, né, claro, com seu coração imenso, ele recebeu esses espíritos de braços abertos pessoalmente e formaram os povos que a gente já ouviu falar, os povos egípcios, a organização hindu. Isso tudo a gente pode ver nesse livro que eu li no livro A Caminho da Luz. Eu acabei de ler um textinho bem no começo. É um livro super interessante, é um tema que eu gosto muito de estudar, sabe? E eu aconselho a leitura desse livro. Então, nesse tema aqui, na progressão dos mundos, é falado que nada é estacionário na natureza, o progresso dos homens, dos animais, dos vegetais, da nossa habitação, eles caminham paralelamente. A gente percebe, na medida que evoluímos espiritualmente, isso quer dizer evolução moral e intelectual, né? Uma evolução espiritual quer dizer o progresso desses 2 pontos, moral e intelectual. Ele ocorre também com o progresso material, ou seja, uma coisa leva a outra. Nosso progresso espiritual acarreta o progresso material também. E o Espírito Santo Agostinho até comenta que, se fosse possível a gente acompanhar de fora todo esse progresso, poderíamos conquistar e diferenciar melhor esse desenvolvimento de geração em geração, né? Essa evolução espiritual e material, ela é inevitável, porque ambas estão interligadas. Os animais, os vegetais, os minerais foram criados por Deus para auxiliar o homem nesse progresso. Tudo é extraído da natureza, então para tudo a gente depende dela, né? A natureza é um dos maiores presentes que Deus poderia ter nos dado, né? E não tem prova maior da existência dele do que nós, do que a natureza toda que ele criou. Cada flor, cada espécie biológica, cada célula, ela foi criada já antecipando o lugar onde nós seres humanos, poderíamos efetuar nosso progresso espiritual, que é acompanhado pelo progresso material, através da descoberta de matérias-primas,
com o desenvolvimento de produtos, a partir delas, né, foi possível uma melhoria nas nossas condições materiais, tipo, nossas habitações. Antes, por exemplo, a gente morava em cavernas, né? Tornou-se possível também a melhoria na nossa saúde, foram criadas vacinas, a anestesia, por exemplo, permitiu cirurgias complexas. Na nossa comunicação, quem diria que a gente estaria hoje aqui, né, fazendo evangelho em tempo real, se vendo cada um em suas casas. Então, tudo isso é muito incrível como o progresso espiritual da gente acarreta também progresso material. Então, essa mudança que acontece tão naturalmente faz parte da programação de Deus. Esse aperfeiçoamento de tudo que é espiritual e material, é uma lei básica que a gente tem que entender, porque é como uma meta, é da nossa essência divina buscar constantemente evolução, conhecimento, avanço, né? Mais adiante, mais à frente, o Espírito Santo Agostinho comenta assim: a Terra atingiu um dos seus períodos de transformação, em que de mundo expiatório se tornará mundo regenerador. Realmente é um sonho, né? A gente vislumbrar um mundo onde todos são felizes, onde não haja doença, porque a gente aprendeu a se prevenir, onde não haja miséria, porque a gente aprendeu a dividir, a repartir, e onde não haja conflitos, não haja guerras, porque a gente aprendeu a se respeitar. A gente se pergunta muito por que razão que acontecem catástrofes, né? Por que que cidades inteiras são destruídas com inundações ou mesmo com doenças? E nesse primeiro parágrafo, o Espírito Santo Agostinho, ele diz que a própria destruição, que parece aos homens o fim das coisas, não é senão um meio de atingir pela transformação a um estado mais perfeito, porque tudo morre para renascer e coisa alguma se torna em nada. Essa frase, ela é fantástica, né? Porque, meus amigos, eu digo para vocês, tudo é ordem no universo. Só existe desordem mesmo em nossas vidas. Nós somos os causadores das crises e dos diversos problemas que a gente enfrenta. Aí vem aquela pergunta clássica, né? Então, por que é que Deus permite que isso aconteça? Então, eu particularmente acredito que seja simplesmente porque nós devemos aprender a ter responsabilidade. Deus nos criou simples e ignorantes, como uma semente. Porém, o crescimento, isso já é por nossa conta. Isso quer dizer que Deus nos dá todas as condições para germinar como uma semente. Ele dá o sol, dá a água, dá a terra, para que essa semente ela cresça. Mas esse crescimento depende dela, né? Depende da gente. Na questão, tem agora fazendo uma remissão aqui ao Livro dos Espíritos, tem uma questão, a 634, que Kardec perguntou: Deus não poderia criar a humanidade em melhores condições? E os Espíritos respondem, dentre outras coisas, né, que não existem montanhas na Terra. Se não existissem essas montanhas na Terra, os homens não compreenderiam que se pode subir e descê-las, né? Ou seja, a gente sente o que a gente conhece. Então, as dificuldades, elas existem para que a gente conheça e saiba entender e sentir junto com essas dificuldades para que a gente aprenda a superá-las, né? E eles dizem também que é preciso que o espírito adquira experiência. Para isso é preciso que ele conheça o bem e o mal. Agora, como eu tinha
acredito que tudo é ordem no universo, existem leis gerais que regem o aperfeiçoamento e a regeneração desses mundos. Dentre essas leis, tem a lei que rege o ciclo de tempo, né? Isso quer dizer que eu não tenho um tempo indefinido que eu posso ficar encarnando, insistindo nos meus erros, sofrendo com eles, relutando nesse comportamento, com rebeldia, que Jesus também não vai fazer nada. Porque ele vai chegar um momento em que Jesus não vai mais deixar que eu repita de ano aqui nessa escola, né, nesse planeta. Ele vai permitir, sim, que eu reprove de ano, mas em outro planeta adequado ao meu endurecimento e de acordo também com o meu merecimento. E isso acontece porque, sendo a Terra um planeta integrante de um sistema solar, ele precisa seguir um fluxo de progresso junto com os outros planetas componentes. E o nosso sistema solar, dentre os planetas que a gente conhece, Marte, Vênus, Júpiter, Saturno, adivinha aí qual é o planeta que está mais atrasadinho, assim? Eu tenho para mim que seja a Terra. Então, a gente não deve pensar que tá tudo bem, a gente tem toda a eternidade, tipo, eu encarno de novo, começo tudo de novo, e assim vai deixando passar. Não é bem assim, tudo é perfeitamente mensurável. Nós estamos em uma trajetória espiritual, em uma grande jornada em direção a Deus, a esse amor supremo, a essa sabedoria suprema. Então, apesar dos tropeços e das dificuldades da vida material que a gente conhece muito bem, ainda existe um desafio muito maior, que é o de implantar uma mentalidade espiritual no mundo dos encarnados, para que a gente possa progredir materialmente também. A gente sabe que existe resistência de grupos espirituais para manter a humanidade adormecida, tanto para não fazer nada como para fazer o que não se deve. E, aliás, no livro Obras Póstumas, tem uma mensagem datada no dia 25 de abril de 1867, no item Minha Missão. São citados sinais de franca transição planetária, que haveria um domínio de espíritos com vibração mais inferior, cuja marca seria o afastamento de Deus. No final desse livro que eu falei aqui também, A Caminho da Luz, onde se fala do Apocalipse de João, é falado dos riscos que nos aguardam se a gente não mudar. Então, nas profecias, as profecias elas são reveladas justamente para nos advertir com a finalidade que não venham a se cumprir, né? Tem dias que, nesse confinamento, eu me sinto assim, mais esmorecida, mais melancólica, me sinto um pouco mais triste, né, digamos assim. Mas nessas horas mais críticas, eu procuro lembrar que nós não estamos sós. Não podemos esquecer que Jesus é um Cristo planetário. Ele tem uma comunhão direta com Deus. Ele recebe ordens diretas dele. Então eu penso, eu estou preocupada com o quê mesmo? Por que perder as esperanças? Eu estou fazendo a minha parte? Sim, porque todas as transformações positivas, elas vão depender de mim, né? De vocês, de todos os habitantes da Terra. E Jesus, ele detém o poder supremo dessa condução do nosso planeta. Basta uma decisão dele e se alteram os quadros da Terra, né? Quadros políticos, quadros econômicos e quadros sociais, né? E é claro também que essa mudança não pode quebrar uma das regras contidas na lei divina, que é respeitar, acima de tudo, o nosso livre-arbítrio. Por isso também que eu
é trabalhada assim para que a mudança seja promovida com mais segurança, com mais solidez e principalmente por merecimento. Então, assim, não devemos desanimar. Jesus e seus emissários, eles avançam de coração em coração, porque o amor, ele também não age, né, com precipitação, com violência, impulsivamente ou coagindo. O amor, ele sabe esperar o tempo psicológico de cada alma. No meio de tanto conflito, a gente vê tanta disputa, tantas discussões sem futuro, a gente vê tanta hipocrisia. E eu penso que Jesus, se Jesus aparecesse bem aqui diante da gente, o que será que ele diria? O que ele iria dizer? Que conselho ele nos passaria? Com certeza, assim, eu acho que ele não iria exigir da gente que a gente operasse milagres. Ele não ia nos colocar também uns contra os outros. Ele não ia gostar que a gente estivesse sentindo medo. Eu imagino que Jesus, com aquele olhar dele penetrante, que nos conhece bem intimamente, ele investigaria e analisaria o que cada um de nós estaria fazendo para nos transformar. E eu acho que ele simplesmente diria para a gente fazer o melhor onde Deus nos colocou. Os espíritos que cooperam com Jesus, eles sabem que há um momento determinado para cada coisa. Então a evolução, ela também tem seus ciclos, e é chegado o momento da renovação. É o momento em que a renovação, ela tem que se instaurar, mesmo que tenha má vontade, né, de alguns espíritos. A gente percebe um certo desejo, né, por renovação. Quem não sente isso hoje em dia, uma sensação mesmo de saturação com esses modelos de vida que estamos vivendo? E é com base nesse anseio, nesse desejo, que em alguns corações há uma faísca de luz, enquanto que em outros há uma chama intensa, né? É com base nesse interesse sincero que a espiritualidade superior começou a reunir os valores que irão inspirar, né, a construção do nosso novo mundo. Uma coisa é certa, né? Um dos pilares desse novo mundo é o Evangelho de Jesus na evolução da humanidade. E ele não deve ser visto como uma religião, né? Ele é a moral divina, universal. É a moral aqui na Terra, igual à moral em qualquer outro planeta do universo. E essa moral, ela está incorporada no coração da gente. É uma moral que as pessoas possam sentir no cotidiano, porque nós estamos sendo evangelizados no nosso dia a dia. Cada dia que a gente acorda, existe uma lição que Deus manda para nos ensinar. A gente deve acreditar nisso, lembrar disso, né? É isso, gente, que eu queria passar para vocês. Bom dia, Thalita, tudo bom? Bom te ver por aqui. Então, mais ou menos, é esses os comentários que eu quis passar nesse tema, Progressão dos Mundos, né? Trazer um apanhado aí do que o capítulo como um todo nos trouxe. E assim, agora já tá, nosso tempo já está esgotado e eu vou precisar encerrar, né? Não vou poder ver os comentários de vocês agora no momento. Então eu vou pedir a bênção de nosso Senhor Jesus, agradecer por Ele, por Nossa Senhora, por terem nos visitado nesse momento, cada lar, enchendo o nosso ambiente de luz, de amor. Que essas energias de amor permaneçam com a gente durante todos os dias de nossas vidas. Que Deus nos abençoe. Graças a Deus. Muita paz, gente, muito amor.
precisar encerrar. Tchau.